Bem-vindos ao Tranquilamente, um espaço que nós vamos conversar de uma maneira leve e profunda sobre um comportamento, emoções e bem-estar. Eu sou Adriana de Oliveira, sou psicóloga, doutora em ciência do comportamento e ao longo dos episódios nós vamos estar explorando juntos temas que fazem parte do nosso dia a dia, desde os desafios emocionais que nós precisamos lidar até as estratégias para a gente poder viver com mais equilíbrio e tranquilidade. Na semana passada, eu estava falando sobre neurociência do apego. Então, eu conversei um pouquinho sobre o que é a teoria do apego, como que isso acontece e quais os modelos de apego que a gente vai criar na nossa vida e isso vai afetar a maneira que a gente vai expressar as nossas emoções na vida adulta. Hoje eu quero falar um pouco mais sobre o que é o apego e como que ele acontece dentro dos nossos relacionamentos. Por que de repente você está num relacionamento e quando você mesmo se dá conta, tá parecendo que você é uma criança de 5 anos se comportando naquele lugar. O que acontece na nossa vida de adultos que a gente fica tentando sair de alguns lugares e o que a gente vê é que a gente fica voltando para isso o tempo todo. Então, a teoria do apego vai tentar explicar um pouquinho disso aqui e é disso que eu quero conversar com vocês hoje. Só para a gente recapitular, quando a gente fala de apego, né, nossa necessidade do apego, a gente está falando de uma necessidade que é biológica, né, que faz parte do nosso sistema biológico relacional. Isso vai fazer com que nós tenhamos uma tendência a buscar por vínculos que a gente se sinta seguros. O fato de eu vir preparado para buscar por vínculos seguros e no momento que eu consigo achar isso aumenta em muito a chance da minha sobrevivência. Então, o bebê, ele não consegue cuidar dele, ele não consegue regular as emoções dele, nem o sistema nervoso dele descontrolado. Para ele fazer isso, ele precisa do corpo da mãe, ele precisa do corpo do pai, né? Ele precisa do corpo do cuidador. É como se esse cuidador emprestasse o corpo para o bebê para que as necessidades dele fossem satisfeitas. Imagina uma mãe amamentando, literalmente é o corpo dela que dá o alimento para esse bebê se acalmar, para esse bebê tirar a fome dele. Só que o que a gente vai ver é que no momento que essas relações estão acontecendo e dependendo como isso vai acontecer, a gente vai criar os nossos modelos de afeto. Isso vai afetar mais tarde a maneira que eu me percebo enquanto pessoa, a maneira que eu percebo o outro e a maneira que eu vou perceber o mundo. Então, esses 3 eixos vão acontecer aqui. Quando eles começaram a estudar a teoria do apego, eles fizeram um estudo de 1978, que eles criaram um protocolo para observar os bebês e, diante da observação dos bebês, eles foram classificando esses apegos. Basicamente, o que eles fizeram? Eles trabalharam com bebês de 12 a 18 meses e eles observaram 4 coisas no bebê. Eles observavam como que o bebê se comportava na presença do cuidador, como que o bebê se comportava na presença de uma pessoa estranha, como que ele se comportava na separação do cuidador, então o bebê ficava sozinho e esse cuidador saía, eles queriam ver como que esse bebê se comportava. E a 4ª coisa que eles observaram era como era o reencontro do bebê com esse cuidador. Basicamente essas 4 coisas que eles estavam avaliando. O que eles observaram? Que o bebê, ele usa o cuidador para regular as emoções dele. Então, dependendo de como isso era feito, eles vão chegar à conclusão que a gente vai ter 4 tipos de apego, que é o apego seguro, que é o apego ansioso, o apego evitativo e o apego desorganizado. Basicamente foi sobre isso que eu falei na semana passada. Se você perdeu a live, depois você assiste lá o episódio anterior do podcast, ok? Para aprofundar nisso aqui. Diante disso, então isso está acontecendo lá na nossa infância, mas a gente chega agora na nossa vida adulta. Como que isso aparece? Esse estudo que eles fizeram em 1978, eles chamaram um estudo de situação estranha. Então, eles estavam colocando o bebê numa situação estranha, com um cuidador, com uma pessoa estranha, sem um cuidador e no reencontro desse cuidador. E eles estavam observando isso. Ok. Como que isso aparece na nossa vida hoje, adulta? Deixa eu te falar algumas situações estranhas que acontecem em relacionamento, que vira e mexe alguém vai reagir a isso. Situações estranhas em relacionamento. Microseparações. Quando um viaja,
vai viajar a trabalho, vai viajar com amigos. Então, muda aquele contexto, muda aquela rotina. Manda mensagem, o parceiro visualiza e não responde. Atrasos que não são avisados, então a pessoa combinou de marcar uma hora, chega 1, 2 horas depois sem te avisar. Situações que promovem ambiguidade na disponibilidade, então a pessoa marca o encontro, aí em cima da hora desmarca e não te avisa, ou a pessoa tem atrasos crônicos em relação a você, tudo na vida dela é organizado, mas quando ela vai encontrar com você, ela atrasa, que parece que você não importa. A pessoa é muito carinhosa em público, te trata bem, te fala que ama, fala que você é a melhor pessoa da vida dela. E em casa demonstra frieza, distanciamento, não conversa, não olha. Essas situações são situações estranhas num casamento. Você quer ver uma outra situação estranha que dá problema pra caramba em casamento, em relacionamentos? Quando você tá num evento e aparece a presença de um estranho. Então, daqui a pouco o seu marido está falando muito da secretária nova que chegou, ou daqui a pouco a sua esposa está contando muito sobre um colega mega inteligente que ela tem agora e que ele é muito interessante. E aí é o evento da festa que você vai, que o seu parceiro, sua parceira está super animado conversando com outro e você olhando de longe. Olha só, essas situações que perpassam a nossa vida o tempo todo, porque essa é a verdade, né? Se você tem um relacionamento, situações estranhas acontecem o tempo todo. Daqui a pouco a pessoa tá mais no celular, tá rindo mais, falou que ia fazer uma coisa, não fez, esqueceu. E aí, esse monte de coisinha que vai fugindo da nossa expectativa do que quer estar numa relação, ou como a gente gostaria de estar sendo tratado, a gente entende isso como situações estranhas. E nesses momentos é que vai aparecer os tipos de apego, ou as manifestações do apego. O apego, ele não aparece quando o relacionamento está tranquilo. Ah, meu relacionamento é maravilhoso, está super tranquilo. Ok, deixa acontecer uma situação estranha. Porque a gente começa a testar e ver o comportamento de apego acontecer quando esse casal começa a se deparar com situações estranhas. Um colega novo no trabalho, a secretária nova daquele, a animação que agora tem para falar de uma coisa que não fala mais com você, os atrasos que não eram comuns e agora começa a ser, quer viajar com os amigos, isso nunca aconteceu antes. Toda situação estranha é o momento que eu demonstro a minha situação de apego. É quando vem o conflito. A situação estranha vai gerar insegurança e ansiedade, ou muitas outras emoções, que vai vir a gente vir para uma situação de conflito. Então, na situação de conflito, é que a minha história de apego acaba se manifestando. Quando existe uma situação estranha dentro de um apego seguro, então existe uma segurança naquela relação, que isso implica em pessoas que têm a sua intimidade, mas também autonomia. Essas pessoas conseguem conversar, dialogar, reparar e retomar. Olha só, quando vem os conflitos e quando vem as situações estranhas, aquilo não gera rusga no casal, aquilo não gera distanciamento, aquilo não gera obsessão ou controle. Aquilo gera 2 adultos que são autônomos, que conseguem partilhar de intimidade um com o outro, falando sobre suas emoções, dialogando sobre isso, reparando e retomando seus relacionamentos. Quem faz isso? Pessoas que tiveram apego seguro. A pessoa, quando ela tem apego seguro, ela aprendeu na relação com o pai que é segura a expressão emocional. Eu posso demonstrar raiva, eu posso demonstrar medo, eu posso demonstrar insegurança. O que o meu cuidador fez quando as minhas emoções vieram? Ele acolheu, ele me ensinou a lidar com elas, ele esteve comigo nos momentos que eu precisei. Beleza, agora, enquanto adulto, numa relação com outro, quando vem uma situação estranha de conflito, o que eu aprendi? A conversar, a dialogar, a falar, a me vulnerabilizar, a reparar e a retomar o relacionamento. Adriana, isso existe? Eu prefiro acreditar que sim, senão o mundo, né, deve estar um lugar bem difícil. Mas se isso existe, é minoria, né? As pessoas não falam, mas quando a gente olha para os casamentos, quando a gente olha para os relacionamentos de maneira geral,
a gente tem muito mais problema, parece, né? Muito mais conflito. São pessoas tentando se ajustar e muitas vezes não conseguem, querendo se ajustar. A gente vê o grau de complexidade, né? Quando a gente vai falar das relações mais íntimas, como que eu construo intimidade mantendo autonomia. Essa é uma coisa que as pessoas têm dificuldade. Porque, de maneira geral, a gente cai nos outros apegos. Quando a situação estranha vem, que esse casal tem maturidade para conversar, dialogar, expressar emoções, falar daquilo uma semana, duas, retomar as coisas, reparar o que precisa e seguir, a gente está falando de uma relação mais segura e de um vínculo de afeto entre esses dois que é muito sólido, é muito seguro, a ponto de que isso pode acontecer. Só que nem sempre é o comportamento que a gente observa. Um comportamento clássico que a gente observa diante de situações estranhas é insegurança, ansiedade, medo de rejeição. De repente, todos os alarmes de ansiedade da pessoa ligam porque era para você responder a mensagem porque você acabou de visualizar e você era para fazer em 5 minutos e você está demorando 1 hora. O que está acontecendo que você está demorando 1 hora para me responder? Quando isso acontece, quando essa pessoa é atravessada quase por uma ansiedade, pelo medo, é a rejeição, é a insegurança, a gente vai ver se manifestando comportamentos de apego ansioso. Quem é a pessoa de apego ansioso? É o pai que ora deu muito, então não ensinou essa criança a observar suas necessidades e a pedir ajuda, porque esse pai muitas vezes invadia a ponto dessa criança nem aprender, ou mesmo o pai da inconsistência, que ora eu dou, ora eu não dou, não é seguro, eu não sei quando que eu tenho, eu não sei quando que eu não tenho. Quando isso acontece, a gente vê muito esse comportamento, principalmente em mulheres, né, infelizmente, é o comportamento do checa o status, começa a stalkear, começa a mandar mensagem, manda uma mensagem, aí manda outra mensagem, aí manda outra mensagem. Aí quando vem uma situação estranha, a pessoa quer ficar mais perto, a pessoa liga mais vezes, ela começa a questionar o outro. Você ainda me ama? Você gosta de mim? Você acha que essa relação tem como dar certo? Quando isso está acontecendo, a gente vai ver um apego ansioso atravessando essa pessoa, invade privacidade, né? E aí, às vezes, a pessoa faz aquele escarcéu, aquela crise, e aí passou, você explicou, você falou que você estava sem bateria, por isso que você não respondeu. E aí, depois que a história foi esclarecida, a pessoa tem dificuldade de se acalmar. Ela não consegue ouvir aquilo e voltar para um estado emocional calmo imediatamente. Porque ela está muito na ansiedade ainda, ela está muito atravessada com a ansiedade. Quando passa, porque vai passar, né? A ansiedade ela vai passar 1 hora. Quando ela passa, o que a gente vai ver? Culpa e autocrítica. Não devia ter feito isso. Eu sou uma pessoa péssima. Eu prometi para mim mesmo que eu nunca mais ia mexer no celular dele. Ai, meu Deus, de novo eu tô futucando o computador para ver se eu acho alguma coisa. Aí vem culpa, aí vem autocrítica. Okay? E a gente vai ver um ciclo acontecendo quando a gente tem um apego ansioso dentro das relações. O apego ansioso é o padrão de comportamento que tem muita chance de levar a pessoa para um quadro de dependência emocional. Se eu tenho muita necessidade do outro para me regular o tempo todo, eu preciso dele o tempo todo, eu aceito qualquer coisa, porque a necessidade dele se torna muito primária, se torna muito fundamental. Aquele outro, naquele momento, faz uma função de me regular. Só que olha o que é o louco. A situação provocada pelo outro desregula e eu ainda preciso do outro para que ele venha fazer a regulação emocional. Por isso que a gente vai ver aqui, normalmente, o quadro de codependência acontecendo quando esse comportamento se torna muito exacerbado, né? Então, a gente começa a ver uma patologia aqui nesse momento, que pode acontecer. Sabe o que é o pior? Que normalmente a pessoa que tem apego ansioso, às vezes ela encontra alguém que tem apego evitativo. Porque olha só, o que eu estava te falando é que nós temos vários modelos. Vai depender de como esses cuidados iniciais foram fornecidos para que esses modelos fossem sendo construídos. Isso é tão interessante, gente,
Porque às vezes dentro da mesma família, normalmente dentro da mesma família, você vai ver irmãos com tipos de apego diferente. Às vezes um tem apego mais ansioso, às vezes o outro tem um apego mais evitativo, às vezes o outro tem um apego mais desorganizado. Ah, por que que isso pode acontecer? Porque é uma ilusão você achar que porque o mesmo pai e a mesma mãe tiveram 3 filhos, que foram o mesmo pai e a mesma mãe para aquelas 3 crianças. Uma coisa é o bebezinho que tá chegando em casa e todo mundo, e a novidade e tal. E a outra coisa é o quarto filho que tá chorando. Tá todo mundo cansado, deixa ele chorar. Lá uma hora ele resolve a vida dele e vai dar certo. Essas diferenças vai construir esses vínculos. O vínculo evitativo, o apego evitativo, ele acaba se construindo quando eu tenho relações que a regulação emocional é feita no silêncio. Então, quando eu tenho pais mais indiferentes a esse bebê, mais frio nesse processo de regulação, muito cedo essa criança aprende que ela tem que se regular. E aí ela começa a aprender a fazer isso, tenta pelo menos, né, que a gente sabe que ela não vai conseguir, ela começa a fazer isso sozinha. Quem é esse adulto? Ele é o adulto que na situação estranha, ele também acende os alarmes. Só que o alarme dele, diferente do ansioso, que o alarme é a ansiedade que vai para a tentativa de controle, o evitativo acende os alarmes para ver se vale a pena ou não ficar naquela situação. Então, agora, ele demora a te responder, ele desmarca, aí vocês saíam 3 vezes na semana, agora tá difícil, é melhor sair só uma. Se você tenta conversar sobre aquilo, ele minimiza, não foi tudo isso. Sempre pessoas muito racionais. E sabe o que é o problema? Que quanto mais o outro protesta por um apego evitativo, quanto mais o outro quer discutir e falar e entender a situação estranha que aconteceu, o que não é, mais o evitativo se retira. Então, quanto mais você pede para a pessoa falar, mais silêncio ela faz. Parece que a pessoa, quando tem apego evitativo, muitas vezes ela vai ser descrita como pessoas frias, pessoas indiferentes. Ah, você não é empático. Ah, mas você não está sofrendo. Olha, por que você não está sentindo isso? Porque por fora, essa pessoa parece desligada. Ela parece desligada. O que nós sabemos hoje? Que sim, externamente essa pessoa está desligada. Ela está evitando se comportar, ela evita, ela muda o assunto quando aquilo aparece. Só que o que nós sabemos é que o sistema de alerta de ansiedade dessa pessoa também está ligado. Mas olha só, se o meu sistema de alerta está ligado e eu não estou vindo para o controle, que é o que acontece num apego ansioso, né? Quando a ansiedade vem, que você entra no celular e você vai fazer um negócio, e você vai fazer não sei o quê. E foi, né? Um tsunami que te atravessa ali, que você volta. No evitativo isso não acontece. Tá, mas o alarme, o sistema de alerta tá ligado. Não tá vindo tsunami? Ah, tá vindo sim. Vai ficar onde? Vai ficar no corpo. Por isso que esse perfil de pessoas é o perfil comportamental de quem tem ansiedade que se manifesta no corpo. Problemas gástricos, problemas intestinais, enxaqueca, problemas musculares, bruxismo. Tudo isso é essa onda de ansiedade que estava vindo, que você fez o quê? O evitativo faz o quê? Segura ela, não deixa ela aqui. Quando eu deixo ela aqui, eu deixo ela onde? Eu deixo ela no meu corpo. E aí, quando você tem uma pessoa que tem apego ansioso e uma pessoa que tem apego evitativo e eles se encontram, a chance disso aqui não dar certo é muito alta. É muito alta. Às vezes eu falo isso com meus pacientes. Esses dias eu falei isso com meu paciente. A pessoa começou a sair, tava ficando e tal, ficou uma vez, duas, não sei o quê. Chamou pra sair. Aí ele falou, não sei se eu quero e tal, tô um pouco cansado. Aí a pessoa mandou mensagem insistindo de novo. Aí ele demorou a responder. Quando ele demorou a responder, que ele foi responder, tava começando uma DR no WhatsApp. Ah, porque você demora a responder. Quando ele falou isso, eu falei, eu espero que você tenha terminado. Porque olha só, não vai dar certo. Você detesta a gente te controlando. Se você pega, né? Não falei desse jeito, mas
Se eu pego uma pessoa que tem perfil ansioso para colocar um perfil evitativo, na primeira tentativa de controle do outro, de deixa eu ver seu celular, com quem que você estava saindo, ou por que que você demorou a me responder, essa pessoa vira as costas e ela vai embora. Acende os alarmes, também é alarme que acende, mas é um alarme que vai para o outro lado. E por último, é o apego desorganizado. Então, o apego desorganizado, ele é o apego que tá ligado ao trauma. Como que é isso, né? A criança lá desregula, tá com fome, tá com frio, precisa desse cuidador e busca o cuidador. E aí esse cuidador vem. Só que ao satisfazer a necessidade dele, esse cuidador também abusa, também violenta, também maltrata. Nesse processo, para aquela criança, ela tem uma coisa que é um paradoxo que ela não vai conseguir resolver, que é eu preciso dele para sobreviver, mas ele coloca a minha vida em risco. Quando isso acontece, que é o meu cuidador também se torna símbolo de perigo para mim, eu venho para um apego desorganizado. Como que isso aparece? Isso aparece, imagina você juntar apego ansioso com apego evitativo, se amarra os dois, você potencializa isso a 10 e você vai ter um apego desorganizado. O apego desorganizado, ele vai alternar nos extremos. Então, eu tenho uma aproximação muito intensa. Então, quando eu tô frustrado, que eu te mando mensagem e você não me retorna, eu te mando 50 mensagens. Eu te ligo 10 vezes. Eu ligo pro seu pai. Eu mando mensagem no Instagram pra sua mãe. Eu pergunto no WhatsApp da sua irmã aonde que você tá, por que você tá demorando a responder. É intenso. Quando vem a aproximação na situação estranha, ela vem quase desmedida, ela vem desproporcional àquilo que está acontecendo. Ok, ela chega desproporcional. Na mesma intensidade que ela chega, às vezes a pessoa vem para um afastamento brusco. Então, como que isso acontece? Mensagens seguidas. Liga e tal, não sei o quê, e mandou mensagem para Deus e mundo para seus amigos. Aí aparece. Você fala, o que foi? Apareci. Aí a pessoa não quer falar com você. Não vou falar com você. A pessoa faz tudo ou nada em 6 horas. Ela saiu de um lugar e ela vai para o outro. Ameaça ir embora. Ameaça, eu vou embora, eu não fico mais aqui. Aí às vezes você sem paciência fala, então tá bom. Aí ele implora pro outro ficar. Oscila em situações de muita vulnerabilidade, às vezes ataque físico mesmo, né? Violência verbal, chora. Então acontece uma situação, chora, se mostra extremamente vulnerável, muito mal com aquilo. Quando termina o choro, ironiza, entra no sarcasmo. Ou faz o contrário, isso também mostra desapego desorganizado. Cuida demais e é frio demais. Oscila num cuidado que é quase obsessivo, então você não sai dali, por um sarcasmo e por uma frieza que parece que a pessoa não existe. Então, eu já atendi casos que eu acho isso bizarro, mas eu já atendi casos, por exemplo, de ter uma briga, a pessoa vai atrás, aquela confusão. Gente, a confusão. Que você fala, meu Deus, como que não achou polícia nesse negócio? E aí passa a situação, o outro fica sem falar. Uma vez eu perguntei, eu falei, mas tá sem falar como? Assim, não tá conversando assuntos? Ou tipo assim, você tá em casa e parece que você tá com um fantasma estranho na sua casa? Não, um fantasma estranho, não dirige uma palavra. Vai de um lugar para o outro, do 0 ao 100, e você que lide com isso. Quando passa, o que acontece? Porque também passa, né? Então, vem a situação estranha, vem esse comportamento desorganizado, isso vai passar. Como que essas pessoas se sentem depois? Elas se sentem envergonhadas, elas se sentem culpadas. E uma coisa que acontece muito nesse caso, ela constrói uma narrativa sobre o evento sempre muito fragmentado, que você tem dificuldade de entender aquilo, como se houvesse quase processos de dissociação, que a pessoa não consegue ter uma narrativa clara da própria implicação dela naquele momento. Por quê?
porque ela está vivendo nesse momento um apego desorganizado. Que isso acontece. Então, existem várias pessoas hoje que têm muito problema de relacionamento ligado à rede social, né? Stalkeia, o que o parceiro vê, quem ele curtiu, quem ele deixou de curtir, quem ela tá, e reclama da mensagem, reclama que demorou, e quer saber onde tá, e a gente tá no momento agora, né? Não quero entrar nisso, mas das localizações, então eu tenho a localização do meu parceiro, eu fico olhando para onde ele tá indo, olha só. Eu estou num processo, quando eu estou nisso, vivendo um apego ansioso. No apego evitativo, a situação estranha, ela gera evitação, ela gera frieza. A pessoa começa rapidamente a pensar, eu vou ficar aqui, ou eu não vou ficar aqui, talvez seja melhor eu sair daqui. Porque o que essa pessoa aprendeu? Que a autorregulação é sozinho. Eu me regulo em silêncio. Se o outro está me desregulando, eu quero que esse outro saia, para que eu possa deixar de sentir ansiedade, para que eu possa deixar de sentir essa série de coisas. E no apego desorganizado, a gente vai ter esse sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Porque, infelizmente, a pessoa que era para cuidar de mim e as pessoas que eram para satisfazer as minhas necessidades, elas fizeram isso. Mas junto com isso, elas me abusaram, elas me violentaram, né? Às vezes eu trago muita estatística de mulher. Até falei isso na semana passada, a gente sabe que 80% dos casos de abuso sexual acontecem na família, dentro da casa, com pessoas que eram conhecidas. A estatística é de que uma a cada quatro mulheres vão viver algum tipo de situação sexual, algum tipo de abuso sexual na infância. Uma a cada quatro. A gente está falando de 25% das mulheres, ok? E você sabe qual que é o dado do homem? A estimativa é que 1 a cada 8 homens. Você conhece algum homem que fala sobre abuso sexual? Porque a estimativa é 1 a cada 8. A gente não fala sobre isso, os homens não falam sobre abuso sexual na infância. Você já ouviu falar sobre isso? As campanhas são sempre meninos aparecendo, pode reparar. Imagina a gente pensar num homem sendo violentado sexualmente. Não, como assim? A nossa cultura nem dá conta disso. Só que o que é o problema? É que o problema é que esses meninos estão sendo violentados pelos seus pais, pelos seus avós, pelos seus tios, pelas suas babás, às vezes pelas suas mães, pelas suas avós. Teve um caso aqui em Brasília que a avó estava abusando dos netos dentro de casa, sexualmente. Então, a gente não fala sobre isso. Aonde que está essa pessoa? Porque a gente não vê essa pessoa chegando em terapia. Se a nossa estatística de terapia é lá embaixo, para homem, cai ainda mais. Eu te falo isso claramente. Minha agenda, sei lá, 10% homem, 15% homem e 80% mulher. 20 a 80 aí com certeza tranquilamente. Olha só, aonde que isso está aparecendo? A consequência disso aparece nos feminicídios que nós temos no nosso país. A estimativa aparece nas violências que a gente vê às minorias. A gente acha que não tem consequência. A pessoa nunca lidou com isso, vai lidar com isso aqui para quê? Continua tendo consequência. E, né, tô falando de relacionamento amoroso, mas isso aparece nas famílias, né? Essas relações de abuso vão sendo perpetuadas e de apego entre a família e sai família. Então, eu já ouvi no consultório, quando eu chamei uma mãe para conversar sobre a filha que estava tentando suicídio, essa mãe não estava conseguindo ouvir isso, que essa menina precisava de um psiquiatra, e eu chamo essa mãe para ter essa conversa, a fala da mãe foi: e daí que ela foi abusada sexualmente? Eu também fui. Não tem uma mulher da minha geração que algum tio não passou a mão em algum momento. Aí a gente normaliza, mas olha que maluco. Essa mulher não lida com isso, agora essa filha tá vivendo isso e ela ainda não pode contar com essa mãe, porque quando ela vai para essa mãe, ela continua encontrando violência nessa mãe. Essa mãe não apoia, olha só, é besteira. Imagina, eu passei por isso, tô aqui bem. Bem como? Se as nossas estatísticas de saúde, de adoecimento mental estão lá em cima. A última coisa, sinceramente, que o povo brasileiro está nesse momento é bem, principalmente de saúde mental. Ok? Esse é o fato. A gente fica repetindo isso, a gente não quer. A gente tem esses modelos que a gente vão sendo construídos e a gente repete. Mas a gente dá um nome mais bonito. Você sabe qual que é o nome que as pessoas dão? Dedo podre. A pessoa fala, sabe o que é? Eu tenho dedo podre.
Eu escolho um negócio, aí dá errado. Aí eu vou ficar solteiro. Passa 6 meses, eu vou lá, escolho outro. Mesma coisa, tá dando errado. As nossas escolhas repetitivas, a sociedade chama de dedo podre, mas nós podemos chamar isso de modelos de vínculos afetivos se repetindo. Então, quando eu tenho um modelo de relacionamento que é no controle, ou que é na evitação e qualquer coisa, meus alarmes ligam, eu arrumo um jeito de terminar esse relacionamento porque isso não é bom, porque aquilo não é bom, ou porque tal coisa não vai acontecer, eu fico numa repetição acontecendo. O Freud, ele vai ver isso, então o Freud vai, lá em 1914, 1920, ele vai publicar alguns textos que ele vai falar sobre isso, sobre essa repetição que ele começa a observar, e ele vai chamar isso de compulsão de repetição. Ou, gente, a psicanálise fala muito bonito, tá? Ou, que é o nome que ele também vai dar, ele vai falar sobre compulsão de destino. Olha que coisa legal. Compulsão de destino. O que o Freud vai chegar na conclusão, né? Tentando entender esses processos? Ele fala, olha só, o paciente não lembra. O paciente não vai lembrar do abuso. Ele não lembra do que ele esqueceu e do que ele reprimiu. Os conteúdos que foram reprimidos e esquecidos não serão mais lembrados. Eles foram reprimidos e foram esquecidos. Isso não vai vir desse jeito. Vai vir como? Freud vai falar, ele não lembra, ele encena, ele repete. Em outras palavras, ele se comporta. Então, do mesmo jeito que ele se comportou na infância com o pai diante da situação estranha, que ou ele chorava de morrer para esse pai chegar, ou ele saía e se afastava, agora essa pessoa que não tem mais 2 nem 3 anos, mas aos seus 40 e 50, continua se comportando do mesmo jeito frente a uma situação estranha. Tem problema com o parceiro, o que faz? Não fala nada. Voto de silêncio dentro da casa. O que ele está fazendo? Ele está se lembrando que era assim quando ele era pequenininho? Claro, ele não lembra que era assim. Ele está vivendo a cena. Freud vai defender que o paciente ele repete. Mas por que ele repete? Para a psicanálise, ele repete na tentativa de resolução. Então, eu tenho um sofrimento, né, vinculado ali, uma situação de trauma nesse caso, e eu vou para uma repetição na tentativa de resolver. Então, entra relacionamento, sai relacionamento e você quer resolver e você continua fazendo a mesma coisa. Aí, algumas pessoas, às vezes, quando tem essa tomada de consciência, que óbvio, você precisa ter uma tomada em algum momento, tipo, epa, peraí, não sei exatamente o que é, mas eu tô numa repetição. Se todas as minhas esposas têm X, Y características, se todos os caras que eu me relacionei têm Y, Z, etc, nananã, e eu nem sabia disso, mas quando eu vejo eu tô lá numa repetição de cena, opa, tem alguma coisa no meu comportamento que repete e que eu faço de novo essa cena acontecer na minha vida. É isso que o Freud está dizendo. Aí algumas pessoas, ao terem essa tomada de consciência e perceberem que tem suas feridas e que elas têm seus problemas, o que elas fazem? Muitas mulheres, principalmente, elas têm uma mania de eu preciso me curar. A gente vê muito isso na internet. Preciso me curar, ai não, porque agora eu preciso me curar. Preciso dar um tempo de relacionamento. Olha só, se você nunca ficou sozinho, vale a pena dar um tempo de relacionamento para você conhecer quem é você solteiro, né? Até para você ter um pouco dessa experiência, para ver o que você descobre a seu próprio respeito. Mas a verdade é que se foi num modelo de relação que eu fui ferida, é no modelo de relação que eu sou curada. O Kohlenberg e Tsai, que são os autores da psicoterapia analítica funcional, eles vão defender que o paciente ele vai se comportar comigo no consultório como ele se comporta com essas pessoas na vida dele. Então, daqui a pouco, dentro da terapia, ele está evitativo. Daqui a pouco, ele está ansioso para o meu lado. Daqui a pouco, ele entra numa desorganização. Passa uma semana me mandando mensagem e depois passa 2 semanas sem aparecer na terapia. Olha só, ele se comporta comigo igual. Então, o que eles estão dizendo? Eu tive uma relação que me feriu. Eu tive uma relação que não me proporcionou aprender regulação emocional? Tive. O que eu preciso fazer? Eu preciso ter uma relação que me promova isso.
Então, às vezes o paciente me ouve falar isso, ah, não, porque eu tenho um trauma de relacionamento, eu preciso curar isso. Eu falo, você precisa curar isso e você vai curar isso quando você entrar no novo relacionamento e você se comportar diferente do que você se comportou. Então, você precisa saber, eu faço muito isso com o paciente, às vezes quando chega, ah, não sei se eu quero continuar, se eu quero terminar, eu falo, ok. Vamos tentar ver o que tá ruim, o que você contribui para isso, o que você pode fazer para mudar, para ver se vale a pena manter nesse relacionamento. Sabe por quê? Eu falo muito isso para os pacientes. Se você simplesmente colocar a culpa no outro de um problema de relacionamento, sem conseguir olhar um pouco para você, para mudar esse padrão, você continua na repetição. Sai essa pessoa, vem uma outra, o que acontece? E você se mantém na repetição. Então, o que tem em mim? O que eu faço para mudar? Estava acompanhando um caso, a paciente tinha terminado um casamento. Aí terminou chorando, tal, sofrimento, papapá. E aí ela virou para mim e falou assim, eu tava pensando e eu nunca fiquei mais de 4 anos num relacionamento. E esse casamento agora eu terminei com 3 anos e meio. Aí ela falou isso, eu fiquei olhando para ela. Falei, acho que você tá certa. Acho que você tá certa. Eu falei, então, mas não vai dar para quebrar esse padrão agora. Você acabou de sair de um relacionamento. Mas a gente precisa, de fato, olhar para entender o que você fez, o que você continua fazendo. Entra relacionamento e sai relacionamento para você chegar exatamente nesse mesmo ponto de ruptura. Só que ou eu reescrevo os meus modelos ou eu perpetuo. Dá para escrever, né? Dá para reescrever? Dá para mudar padrões? Gente, a resposta muito simples é sim. Diferente do que sabíamos anos atrás, o nosso cérebro, ele é incrível, ele é plástico, ele aprende, ele cria novas sinapses. Você tem estudos na área de leitura, por exemplo, que compararam o cérebro de crianças, adultos que aprenderam a ler na infância, e cérebro de adultos que aprenderam a ler na vida adulta. São regiões de controle diferentes. Por quê? Naquela idade, aquilo ali estava reservado. Eu não posso aprender nunca? Pode, vem cá. O que o cérebro faz? Ele abre caminho em outro lugar para aquela aprendizagem acontecer. Então, se eu passo anos na minha vida numa aprendizagem que depois me joga para uma repetição, o que eu preciso fazer? Preciso aprender outra coisa? Eu preciso... E aí, essa é uma das coisas interessantes sobre nós, né? Nós não desaprendemos, né? A gente fala muito isso em psicologia comportamental. Você não vai desaprender um comportamento. Isso não acontece, ainda mais quando a gente pensa em operantes. O que pode acontecer e o que vai acontecer, você pode aprender outras coisas, outras formas, outros comportamentos. Então, muitas vezes a pessoa que tem um apego ansioso, ela não vai para o controle vigiar o parceiro porque ela quer ou porque ela gosta. Muito pelo contrário, aquilo está sendo péssimo para ela. Ela está detestando fazer aquilo do início ao fim e quando terminar ela detesta 5 vezes mais. Mas ela parece que tudo que ela sabe fazer para lidar com aquela angústia é fazer aquilo. Ela só sabe fazer aquilo. Quando essa pessoa aprende outras coisas, não é que aquilo desaparece, mas aquilo agora se torna uma opção entre as outras 10 opções que eu aprendi para como lidar com aquela situação na minha vida. Como que eu faço isso? Eu preciso aprender outros modelos. Se o meu pai ou minha mãe, lá, meus cuidadores, deviam estar me ensinando a fazer regulação, mas era ou frio, ou invasivo, ou invasivo, né? Ou imprevisível. Se eu tenho essa imprevisibilidade nesse cuidado, a frieza ou muita invasão, bom, os outros apegos acontecem. Se eu quero criar um apego seguro, o que eu vou precisar? Qual relação eu preciso ter? Eu preciso ter um relacionamento que eu tenha uma presença previsível, calma, que me ajude a me regular com empatia, aceitação e de uma maneira repetitiva. É aqui que as pessoas não entendem a terapia e é aqui que as pessoas abandonam a terapia.
As pessoas vão para terapia querendo coisas muito rápidas, e aí às vezes elas vão para terapias lá que prometem venha tratar X em 6 meses, e 1 ano, em um protocolo de 12 semanas, seja lá o que for. Só que o que as pessoas não te contam é que sim, o nosso cérebro ele é incrível e ele aprende coisas fenomenais. Mas para isso acontecer, você precisa de repetição. Repetição. Às vezes, quando um paciente está num processo de luto, e ele vem e ele fala daquilo, e ele vem, ele fala, e na semana seguinte ele vem e ele fala, e daqui a pouco tem 1 ano que ele está falando daquilo, e ele continua falando daquilo, e o que acontece? E ele continua falando daquilo, e eu continuo sendo uma presença previsível, calma, que ajuda ele a se autorregular. Mas por que eu preciso repetir, repetir e repetir? Porque nós aprendemos na repetição. Se eu gastei 10 anos da minha vida, 15 anos da minha vida, vamos pegar só a primeira infância, vai? Vamos parar ali nos 7. 7 primeiros anos da minha vida. Se eu pego os 7 primeiros anos da minha vida, eu tô aprendendo aquilo intensamente, e dos meus 7, sei lá, os meus 40, eu tô numa repetição e eu preciso aprender diferente. Quem disse e por que nós nos iludimos em achar que a gente vai aprender aquilo em 5 minutos? Ou que eu vou fazer aquilo 3 vezes e vai dar certo? A verdade é que para eu criar outro modelo, e a gente está falando a ponto de você gerar, que é isso que a gente sabe que acontece, alteração estrutural física no cérebro. Gente, isso é muito impressionante, as coisas que a gente tem descoberto, né? A capacidade que o nosso cérebro tem de criar novos caminhos que não existiam, que te ajuda agora a fazer coisas de uma maneira que você não sabia fazer antes. E a gente está falando isso em termos de emoção. Tá, como que eu faço para reescrever? Então, às vezes o paciente chega, um paciente novo chega, e às vezes ele acha que o preço está caro, né? Que não vai dar, e aí, ou às vezes ele não tem certeza se ele quer fazer terapia ou não. Ele está quase fazendo só um experimento ali naquele momento. E aí ele propõe fazer quinzenal. Normalmente, às vezes acontece, a pessoa chega, conversa comigo ali na primeira sessão, ela fala, eu queria fazer quinzenal. Quando o paciente chega, 99,99% das vezes, não vou falar sempre, porque vai que já passou alguma, a minha resposta é não. Eu falo, olha, eu não trabalho desse jeito, para a gente poder começar trabalhando, a gente precisa fazer terapia semanal. Por quê? Depois eu espaço, né? Então, isso pode acontecer, claro, em algum momento. Mas por que ele precisa vir para uma terapia semanal? Porque ele precisa criar vínculo comigo. Ele só vai conseguir entrar de fato como que a gente reescreve, né? Como a gente reescreve esses modelos. Eu preciso criar uma base segura. Eu nem vou falar sobre muitos caminhos para você resolver isso aqui, porque vamos ser bastante honestos entre nós. São poucos parceiros que têm muita disponibilidade emocional para você ter conversas muito profundas emocionais e a pessoa conseguir sustentar aquilo sem, sei lá, te oferecer um chocolate ou bater nas suas costas que vai dar tudo certo. A gente tem pouco isso nos nossos relacionamentos. Às vezes a gente não tem nem amigo suficiente para contar a quantidade de coisa que a gente precisaria ou para expor e expressar as emoções que a gente precisa expressar. Para eu ter um lugar seguro, eu precisaria disso. Eu precisaria ter alguém previsível, com vulnerabilidade intencional, disposto a ter um encontro comigo e reviver aquela experiência 1, 2, 3, 1 semana, 2, 3, 1 ano, 2, 3, 4. E isso envolve a repetição. Por quê? Você precisa criar uma base segura. Sabe uma coisa que eu observo? E aí, vamos lá. E aí, nesse processo que eu preciso criar uma base segura, que eu preciso dessa pessoa, muitas vezes essa pessoa acaba sendo o terapeuta. Muitas pessoas acabam experimentando uma relação de base segura, às vezes a primeira vez, dentro de um contexto terapêutico. E aí, deixa eu te mostrar por que isso acontece, para a gente poder caminhar para o final. Eu tenho apego ansioso, eu tenho apego evitativo, eu tenho apego desorganizado, eu preciso mudar minhas relações de apego, né? Como que eu faço isso? Você precisa criar uma base de seguro emocional. O que é a base de seguro emocional?
é uma pessoa que está na minha vida que eu posso expressar, seja qual a emoção for, de fúria, a tristeza, a desespero, a desamparo, e aquela pessoa vai conseguir se manter calma o suficiente para me ajudar a me regular naquele momento. E para me mostrar que eu consigo fazer aquilo, mesmo que aquilo seja doloroso. E eu faço isso aquilo uma vez, eu faço isso duas, e essa repetição promove, então, a base de um vínculo seguro. Só que a terapia, e você ir para um lugar de terapia, vai sim te ajudar a construir isso aqui. Só que para você ir para terapia, você precisa ir com vulnerabilidade intencional. As pessoas falam coisas muito difíceis na terapia, gente. Talvez você nunca tenha falado, ou talvez você nunca tenha ouvido algumas coisas. E quando a pessoa me fala coisas que é muito difíceis, que ela tá com vergonha, que ela tá com medo, que ela tá se sentindo culpada por ter feito aquilo, por estar daquele jeito, daquele outro, sem garantia, né? É me mostrar o outro e a gente acha que não, né? Então, eu vejo isso num processo terapêutico. Às vezes, mesmo um paciente muito aberto, que fala muita coisa, alguns conteúdos demoram a aparecer. Mas por que demora a aparecer? Eu preciso ter certeza se aquilo é confiável ou não. Eu atendi um caso, uns anos atrás. Ele veio para terapia, ele não queria fazer terapia comigo. Ele queria fazer terapia com um homem. Não conseguiram um homem para atender ele e ele estava meio que desesperado. E aí eu comecei a atender ele. Então ele veio fazer terapia comigo nesse momento, assim. Logo que eu comecei a atender ele estava vindo de uma crise suicídio, tinha batido no pronto-socorro, então uma série de coisas aconteceu. E ele começou a fazer terapia, primeiro falando muito do que estava acontecendo, e rapidamente, umas 2, 3 sessões, ele me sinalizou que ele não queria fazer terapia com uma mulher, que ele queria fazer terapia com um homem. Eu falei que eu entendia, e perguntei se ele queria mudar, o que ele achava, não sei o quê. A família não gostou muito da ideia e aí ele decidiu que ele ia continuar na terapia. Depois desse momento, eu tive um ano muito difícil com ele. Muito difícil, muito. Ele era um terapeuta, ele era um paciente evitativo, num grau que talvez eu tenha sido o primeiro que eu tenha atendido. Ele fazia questão de ser desagradável comigo na sessão, ele me criticava, ele falava coisas, gente, que eu pensava, meu Deus, se alguém escuta essa pessoa falando isso, ele ia estar tão cancelado em tantos níveis que é difícil até explicar. E muitos momentos que ele fazia isso, sabe quando você vê que a pessoa está fazendo aquilo porque ela quer de alguma maneira te atingir? Tem uma intenção clara naquilo, assim. Todas as referências que ele me falava, todas, eu não conhecia nenhuma. Quando eu ia conhecer as referências que eu ia atrás, né, das pessoas que ele me indicava, eu ficava assustada. Eu comecei a descobrir um mundo dentro da internet que eu não conhecia e que eu comecei a ter medo daquilo, só para vocês entenderem o nível. E um ano que eu estava atendendo ele, por 3 vezes, eu conversei com ele sobre eu encaminhar ele para um outro terapeuta. Uma vez eu conversei, falei que eu achava que a terapia não estava funcionando, que eu achava que as coisas não estavam andando, ofereci ele para ir para um terapeuta, ele falou que não, passou mais algumas semanas, eu perguntei se ele não queria parar a terapia, falei, você não quer parar a terapia? Vamos dar um tempo, você vai aí viver o que você quer, e depois você volta. Aí ele falou, não, vou pensar, aí pensou uma semana, voltou para terapia. Olha, aquele ano foi um ano difícil. Eu tentei encaminhar ele de muitas maneiras, não deu certo. E ao mesmo tempo, quem é terapeuta sabe como que é ruim essa sensação de que você tá tendo um paciente entre a semana e sai semana, e semana, sai semana. E o que está acontecendo? Aparentemente não está acontecendo nada. Parece que é água. Nossa, teve sessões que eu saía que eu pensava, meu Deus, o que eu tô fazendo com esse menino? Por que eu tô atendendo ele? Eu pensava, encaminhei, eu falei, mas já tentei encaminhar, não deu certo. É aquela sensação, é tanta evitação, sabe? Você fica batendo no muro assim, ó, que você fala, mas o que eu tô fazendo aqui? Beleza, continuei atendendo ele. Passou 1 ano e uns 4 meses. Foi difícil. Olha, ele foi importante pra mim porque
foi um ano que eu aprendi a fazer exercícios de compaixão. Ele me ajudou nesse processo. Era difícil eu atender. Então eu ficava fazendo exercício de compaixão. Passado 1 ano e 4 meses, mais ou menos, ele chegou no consultório. Ele sentou. Ele olhou para mim. Eu imaginei que ia ser mais um dia como todos os outros, que ele traz assuntos nada a ver e que ele vai falar várias coisas só para tentar me escandalizar, e às vezes ele conseguia. E ele sentou e ele olhou para mim e ele chorou. E ele começou a chorar. E eu nunca tinha visto aquela cena. Sabe quando você presencia um negócio que você nunca tinha assistido? Eu fiquei nessa sensação. E ele chorou e eu fiquei calada. Sabe aquele momento que você não tem nem o que dizer? Tipo assim, o que aconteceu? Aí eu só fiquei calada. Aí ele parou de chorar. E aí ele passou 1 hora me contando o que, sinceramente, poderia ser considerado quase uma sessão de terror sobre todas as violências que ele viveu desde a infância com todas as mulheres da vida dele. Quando ele chega, ele nem queria mulher, ele queria um homem. Mas quando ele chega e ele se vê naquele lugar, ele é o que comigo? Ele é evitativo, claro. O que todas as mulheres foram na vida dele? Bastante abusivas, você pode acreditar em mim. Eu posso confiar nessa pessoa? Eu não confio? Que horas que ela vai embora? O que eu faço? Eu testo. Só que diferente, né? O Freud está falando que a gente está repetindo, certo? Estamos na repetição da cena. Só que quando eu estou numa repetição da cena, eu não estou numa repetição exata da cena. Porque apesar do comportamento do paciente ser o mesmo na evitação e no desafio, o comportamento do outro lado não é o mesmo. Eu não estou chamando ele de louco, eu não estou falando que ele é isso, eu não estou chamando a minha paciente de histérica, eu não estou falando que o que ela está fazendo é um exagero, eu estou vendo uma pessoa numa expressão emocional que dane-se o que levou aquilo ali e que naquele momento, o que eu faço com ele? Eu ajudo ele a se regular. A experiência nova, eu tenho um encontro que acontece em cada sessão. Em cada sessão eu tenho uma cena que se repete, só que agora o comportamento muda. Quando eu tenho uma repetição de cena com comportamentos novos acontecendo, você começa a parar um processo de repetição. Vocês conseguem entender isso aqui? Então, se eu estou dirigindo aqui no chão, que é uma pista aqui em Brasília, e eu estou indo lá no meio da pista a 120 por hora, e eu continuo a 120 por hora, não vai acontecer nada, eu vou continuar andando até eu sair do chão, provavelmente. Se eu continuo no comportamento, fazendo a mesma coisa, na mesma cena, com o mesmo comportamento, eu continuo com a vida ali desvarada sem conseguir. Agora, se eu estou na cena, de chão, dirigindo, só que eu começo a observar que tem um pardal aqui, que eu preciso frear, que tem um negócio aqui, que tem um brilho ali batendo na árvore. Já passeou no eixão, observando o eixão? Se eu começo a fazer aquilo, que a cena é igual, mas eu começo a emitir comportamentos diferentes, eu não estou andando desvarado na minha vida. Eu estou indo para um lugar que eu preciso ir. Quando o paciente, né? Quando você é recebido numa relação, seja ela qual for, terapêutica ou qualquer outra, numa relação que você pode simplesmente existir por quem você é, sem você estar precisando ser consertado, é a hora que você começa a criar vínculos seguros. Esses dias uma paciente ficou falando isso pra mim, ela ficou umas 3 semanas falando isso pra mim. Ela falou, não, porque, não sei o que, eu preciso me consertar. Consertar do quê? Eu perguntava, você quer se consertar do quê? Não, porque eu sou assim. Eu falava, é exatamente isso. Você é assim, não tem o que consertar em você. Você é assim, você precisa saber que você é assim, você precisa aceitar quem você é assim, e você precisa saber como que você se coloca no mundo, sendo assim, de maneira que você não machuque você nem o outro. Mas você não precisa de conserto. Olha, quando a gente vem desse monte de experiência, que tá todo mundo falando que a gente precisa ser consertado, não tem como as nossas relações não terem apego, não terem evitação, etc e tal. Quando eu tô num ambiente que eu sou simplesmente aceito, ok. E aí, o que eu preciso? Agora eu preciso de repetição. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Hoje me perguntaram, quanto tempo dura o luto?
Depende. Depende. Tem pessoas que falam 1 ano, tem pessoas que falam 2, tem pessoas que falam 3, tem pessoas que falam 4, tem pessoas que falam 5, tem pessoas que estão há 15 anos falando do luto sem conseguir. Depende. O processo emocional de cada pessoa. Eu vou contar esse caso para eu terminar aqui. Eu lembro um caso que eu atendi, ela tinha muito apego ansioso. E ela estava numa relação abusiva e ela não conseguia sair da relação. Gente, semana e sai semana eu vi as mesmas histórias com mudanças nos processos de violência, mas era semana, entre semana e sai semana eu vi a mesma história. Chega uma hora, vou ser muito sincera enquanto terapeuta, chega uma hora que você começa a se questionar, você fala, eu não sei atender esse tipo de caso. Porque você ouve, aí você fala, aí você tenta mostrar, aí você faz isso, aí você faz aquilo. Nada resolve. Parece que você fica num lugar que você tá patinando com essa pessoa. Patinando. É o paciente que é evitativo, ele te evita. E ele não falta terapia, tá? Que ainda tem isso. Ele chega na hora, ele não falta, mas ele fica em silêncio na terapia. Como assim? Ou o paciente de apego ansioso, que não importa a técnica que você usa e parece que a pessoa não sai do lugar. E eu estava acompanhando esse caso que me gerava esse sentimento. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ela é resistente a tudo. Você quer? Não. Ela, não. Quando foi no 4º ano, teve um dia, não sei se eu estava cansada, isso começou, sei lá, em alguma medida a transparecer, porque teve um dia que ela chegou na sessão e ela falou, eu queria te pedir uma coisa. Eu falei, o que foi? Ela falou, eu queria que você não desistisse de mim. Porque se ela estava cansada, nitidamente ela começa a ver o cansaço. Em algum momento ela viu o cansaço em mim ali, a ponto dela me pedir o quê? Não me abandona. Porque o que a gente vai ver na história de muitas pessoas é que quando começa a ter muita intensidade emocional, o que o outro faz? Não dou conta. E aí as pessoas que vivem emoções de uma maneira mais intensas, elas acabam se criticando muito. Isso também vai aparecer em processos terapêuticos. Por quê? Porque tudo é muito intenso. Tudo é vivido com muita intensidade. Então, para você sair daquilo é tão difícil. Sabe? Não tem respira 2 vezes, prende 2, solta 4. Fala sério, não tem como você controlar isso. E esse dia ela me pediu. Ela falou, eu queria pedir para você não desistir de mim. Eu falei, olha, tem coisas que eu não consigo controlar. Mas no que depender de mim, eu vou estar aqui toda semana. E eu continuei atendendo. Tem 6 anos que eu atendo ela. Esses dias eu estava atendendo ela e olhando para ela assim. Falei, nossa. Ela falou, o que foi? Falei, as coisas mudaram, né? Aí ela parou, ela falou, mudou, né? Falei, mudou. Mudou sim. Quando você tá no processo, sai semana, isso é semana, e é o apego, e é a briga, e volta, e briga de novo, e termina, e acaba, e não sei o que, e terminou, e voltou, e não sei o que. E a ponto de cansar o próprio terapeuta, você precisa entender que no momento que você está fazendo isso com o seu paciente, você está ensinando para ele o que é ter um afeto seguro, o que é ter uma base segura. Terapeutas comportamentais e terapeutas da TCC erram muito com esses pacientes. Não tem paciência com um paciente evitativo e desorganizado. Sabe por quê? Não engaja na tarefa. Eu passo a tarefa, ele não faz. Ele fica em silêncio. Ele não responde. Você não entendeu quem é seu paciente. E às vezes o terapeuta é muito técnico. Quando ele pega um paciente de apego ansioso, ele tem um outro problema com esse paciente. Sabe o que é? Essa pessoa adora performar. Aí o paciente começa a se comportar na terapia, não porque ele realmente está conseguindo fazer aquilo, mas porque ele quer agradar, ele não quer decepcionar o terapeuta. Aí sabe o que esse terapeuta faz? Ele passa a reforçar o próprio comportamento inadequado do paciente dele, que é a tentativa de agradar. Quando eu tenho um paciente que eu observo apego, a minha vontade é quase rasgar, pegar todas as técnicas que eu sei, rasgar, jogar fora. Sabe por quê? Porque eu sei que naquele momento, para eu produzir qualquer mudança naquela pessoa, o que aquela pessoa vai precisar é de relacionamento, não é de técnica. Ela precisa conversar, ela precisa falar, ela precisa expressar raiva,
ela precisa expressar o medo, ela precisa me contar da semana que foi péssima, ela precisa me contar da semana que foi ótima. E no momento que eu e ela vivemos essa história juntas, e ela tem em mim, ou ele tem em mim uma base segura, a gente começa a ter avanços, eu começo a construir novos modelos. Olha só, agora para terminar mesmo, tá? Não se iluda, e isso acontece às vezes dentro da própria terapia, de achar que eu ter uma relação segura e uma base segura é uma relação com zero conflitos. Isso não existe. A relação com base segura e vínculo seguro é a relação que aquilo vai poder ser dito e você tem a possibilidade de reparo. Eu lembro um caso que eu atendi, a paciente, eu falei um negócio, ela não gostou. E passou umas 2 semanas assim, ela falou, eu queria conversar com você. Eu falei, o que foi? Ela falou, aquela sessão, eu falei tal coisa, e você falou isso, e eu não gostei, eu me senti mal, e eu acho que você estava errada. Eu ouvi, eu falei, tudo bem, me desculpa. Eu falei, a minha intenção não era te ofender, foi a sensação que eu tive naquele momento, mas obrigada por me falar. A bichinha quase tremia, sabe por quê? Apego ansioso. Qual que é a dificuldade dela? Demonstrar desafeto? Como que ela demonstra para a terapeuta que está ajudando ela a resolver as coisas na vida dela, que naquele momento ela não está gostando muito de mim. E aí o terapeuta, quando ele tem um ego muito pequenininho, que ele tem dificuldade de ter essas conversas mais reparadoras quando são necessárias, ele perde o paciente e ele fala mal do paciente. Ah, porque esse paciente era muito resistente. Não. Foi você que não teve habilidade suficiente e humildade suficiente para ter uma conversa difícil com o seu paciente, que ele te fala coisas que você não gosta e você, como uma pessoa madura, ouve e propõe um reparo. Isso é uma relação de base segura. Então, de vez em quando, eu já me vi fazendo isso, tendo DR na terapia. Pessoas já vieram conversar comigo tendo DR comigo na terapia. Eu já conversei com amigos e orientei. Chegou a hora da DR na terapia. É hora que eu discuto a minha relação com o meu próprio terapeuta. É hora que o meu paciente discute a relação com ele. Isso vai acontecer sempre? Não. Normalmente quando a gente vai pegar situações de mais apego. Olha só, quem tem apego ansioso, evitativo e desorganizado? Provavelmente a população brasileira inteira. Sinceramente, estatisticamente, apego seguro, eu acho que deve ser muito baixo. Só que a gente não fala muito sobre isso. A vida só vai acontecendo, né? A gente só vai vivendo. Por isso que uma premissa que o Jung vai defender, que até você se tornar consciente dos seus processos inconscientes, dos seus modelos e vínculos lá afetivos, isso vai dirigir a sua vida e você vai chamar de destino. O Freud, como eu te falei, ele nem poupou palavras, ele foi direto nisso. Ele vai chamar isso de compulsão de destino. Aí no final da história, você tem a vida do seu pai, da sua mãe, a vida que você falou que você nunca teria, ou às vezes você vai para um polo num outro tipo de repetição, uma repetição lá que você viveu na sua infância, e aí termina a vida falando, porque a vida é muito injusta e Deus foi muito injusto. Porque o meu destino, quando alguém fala destino perto de você, fala assim, destino ou a sua compulsão de destino? Porque são coisas diferentes. A gente, no momento que eu me vejo numa repetição, que eu entro e saio, eu tô numa mesma cena, tá na hora de mudar, tá na hora de eu sair do script que me deram e tá na hora de eu construir um script que faz mais sentido para mim. Como que eu faço isso? Depois de tudo que eu te falei, eu vou falar só uma coisa. Muitas vezes você faz isso quando você marca a sua terapia. Quando você consegue, quando você se permite e sustentar um processo terapêutico, é a hora que você começa a mudar os seus padrões de repetição. Você ouviu tranquilamente. Se esse episódio te fez respirar um pouco melhor, siga o podcast, avalie e ative o sininho para não perder os próximos. Toda quarta-feira, às 20h30, temos live no Instagram, @psi.adriana_de_oliveira, que vira episódio aqui toda sexta de manhã. Compartilhe com uma pessoa que precisa desse respiro hoje. Eu sou Adriana de Oliveira e lembre-se, cuidar da mente é um ato de coragem. Até a próxima.